Olá, como vai você? É um prazer estar novamente aqui para fazer mais um vídeo da série de conflitos afetivos e desta vez um tema bastante importante: traição, conflitos afetivos e a codependência. Antes de começar esse tema propriamente dito, eu gostaria de te dar uma dica. Se você tem dificuldade de assistir aos vídeos, assim, ter esse tempo de parar na frente de uma tela para assistir um vídeo, eu sugiro que você possa, se for o caso, se facilitar para você, entrar no site, no meu site, e lá vai ter uma aba chamada Vídeos, à direita em cima. Daí você pode entrar no programa da doutora Elizabeth e lá tem a lista de todos os programas com o MP3, que você já pode baixar e escutar quando você tiver uma oportunidade, quando você estiver, sei lá, caminhando com o cachorro, comendo alguma coisa. Muito bem, dentro desse tema eu quero pegar alguns subtópicos importantes. Primeiro, vamos falar sobre os mitos e as crenças culturais que existem e que muitas vezes atrapalham as pessoas quando elas estão diante dessa situação de traição. Primeiro, a gente sabe que esse é um momento quando a pessoa vive uma situação assim, é muito dolorido para ela. E geralmente ela está confusa, não sabe o que pensar, ela está precisando de alguma luz, né, para poder começar a fazer uma análise ou saber o que fazer numa circunstância dessa. Bem, então um primeiro mito que a gente precisa ver é: não existe um único motivo. Quando uma pessoa fala assim, será que ele me deixou, ele me traiu porque eu estou gorda? Então não funciona dessa maneira. A traição geralmente não é assim. Então esse é um mito importante que a pessoa precisa tomar cuidado quando estiver nessa circunstância. Uma outra coisa, a pessoa muitas vezes que está traída se sente humilhada, desmoralizada. Realmente é uma situação até mesmo por causa do que os outros vão pensar, ou de uma situação que outras pessoas já sabem, ela sabe disso. Ela ou ele, tanto faz aqui no caso, né? Mas então, e aí ela se sente humilhada, assim, inferiorizada diante de todo mundo, ou dessa pessoa. Olha, eu gostaria de propor esse raciocínio diferente de que, espera um pouquinho, quem desrespeitou, quem quebrou a regra da relação não foi o outro. E a pessoa que foi traída é que se sente humilhada? Se você não for pensar bem, a pessoa que traiu é que foi antiético. Então, assim, essa pessoa sim está numa situação, moralmente falando, pior. Outra pergunta que se faz, assim, que é um mito, que é assim: se traiu, então é porque não me ama? Não necessariamente. Pode haver aí outros motivos, outras situações, e a pessoa pode até amá-la ainda. Então, assim, esse não é uma consequência lógica de uma traição. Ou então porque a pessoa pensa assim: então se me traiu é porque está insatisfeito com a relação? Também não. Gente, é impressionante como essas visões são comuns na população, são um senso comum, mas não é necessário que seja assim. E mais pra frente você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. Então, outras pessoas pensam: se houve traição, tem que haver um culpado. Quem foi o culpado? Será que eu fui a culpada? Ou eu fui o culpado porque não dei tanta atenção? Ou porque... Nossa, esse tipo de pensamento é tão dolorido, assim, parece que aumenta muito o sofrimento. E não se trata de culpados. Mais adiante nós vamos ver que a gente vai trabalhar até a questão da responsabilidade, ou de quem contribuiu, como contribuiu. Geralmente os dois contribuem. Mas vamos esquecer essa palavra culpado, porque culpado tem a ver com crime, tem a ver com julgamento, e aí alguém vai ser culpado e tem que ser condenado e tem que ser punido. Então, menos, né? Assim, isso é pesado demais, geralmente, para a pessoa ser traída. Quando ela entra nesse caminho de buscar esse julgamento, isso complica muito mais a situação. Outra visão comum popular é:
quem traiu uma vez, não adianta perdoar porque vai trair de novo, ou vai trair sempre. Também não, né? Assim, não, muitas vezes uma pessoa trai de uma maneira fortuita, assim, foi um deslize de verdade, ela não faz parte do jeito dela funcionar, da dinâmica dela de mental ou emocional, e aconteceu uma circunstância específica, então sim, novamente, não se pode generalizar. Outra questão é, traição é um grande problema? Para a maioria das pessoas que vive isso de uma maneira muito dolorida, é um grande problema. Mas aqui eu quero lançar uma outra visão, né? Eu entendo que às vezes a pessoa fica tão, vamos dizer assim, atenta e tão chocada, tão assustada com a questão da traição, que ela não consegue ver mais nada. Mas eu vejo de uma outra forma. Eu vejo como se a traição fosse semelhante a um sinal, um sintoma. Por exemplo, uma pessoa tem uma pneumonia, então ela tem febre. A febre não é o principal, não é o problema maior. O problema maior é a pneumonia. Mesma coisa eu diria na traição. A traição pode ser vista como um sintoma de que alguma coisa de fato esteja acontecendo, alguma coisa para colocar muita atenção, um problema maior. Mas a traição em si, o que às vezes na cabeça das pessoas é o grande problema, nem sempre é a questão principal. Às vezes por trás da traição tem todo um contexto que precisa ser melhor compreendido. E quer dizer, se uma pessoa traiu, quer dizer que o relacionamento tem um problema grave? Também não, né? Talvez sim, talvez não quer dizer necessariamente. E quem traiu precisa de um tratamento psicológico? Novamente, não dá para concluir a partir simplesmente dessa pergunta ou desse fato de que houve a traição. Pode ser que sim e pode ser que não. Pode ser que essa pessoa tenha aí problemas psiquiátricos, problemas psicológicos mais graves que a levaram a isso, ou pode ser que não. Em outras palavras, gente, para essa questão da traição, não existe uma resposta rápida e fácil. Até porque cada casal tem um contexto que precisa ser examinado mais de perto, né? Então não dá para generalizar situações de traição, embora as pessoas tenham esse anseio, essa aflição de ter uma resposta rapidamente de por que isso aconteceu. E por falar em motivos da traição, é importante lembrar aqui, como eu disse inicialmente, geralmente não é um só. Então, geralmente é uma confluência de situações, é todo um contexto que leva à traição. Então, vou só relacionar aqui alguns. Pode ser que a pessoa tenha aí muito mais oportunidades. Ela não trabalhava fora, agora começou a trabalhar fora, conhece um monte de gente nova, pessoas interessantes. Pode ser também que ela esteja insatisfeita com a relação. Pode ser que a pessoa que foi traída criou muitas expectativas, uma expectativa exagerada no relacionamento, ou aquele que traiu. Então, por exemplo, ele pode ter criado muitas expectativas de que o relacionamento iria fazê-lo feliz, iria completar tudo que faltava na sua vida. Isso pode não ter acontecido, o que é bem comum, porque um relacionamento não tem essa função de completar a vida de uma pessoa, de ser, vamos dizer assim, como que fosse capaz de fazer a pessoa feliz em todas as áreas. Não é. Um relacionamento, ele tem sua função, ele pode contribuir para a felicidade de alguém, mas não para todas as áreas da sua vida. Então essa pessoa que traiu também pode ter tido expectativas exageradas em relação ao relacionamento, ao casamento, e aí não foi frustrada, não se sentiu feliz e pode então ter entrado por esse rumo da traição. Também pode ter acontecido descuido, esfriamento da relação. As pessoas, às vezes, por causa dessa coisa do dia a dia, filhos, contas para pagar, tantas preocupações na vida, começam a tirar a atenção do relacionamento, não cuidam mais dessa coisa do namoro, do agrado, do estar com o outro de uma maneira mais íntima, e aí, às vezes a relação vai se esfriando. Isso pode ser mais um elemento. Outro elemento que acontece facilmente é a da imaturidade. Muitas vezes a pessoa ela vive o relacionamento de uma maneira superficial, ela não se aprofunda, não tem, vamos dizer assim,
ela própria não tem muitos valores muito firmes, princípios para seguir, então ela vai vivendo e aí pode ser que ela tenha com isso, vamos dizer assim, caminhado para esse rumo da traição. Também pode acontecer uma pessoa está vivendo uma fase de tédio, de rotina demais, de monotonia, não só no relacionamento como na vida, e ela esteja precisando, ou ela pensa que precisa de emoções fortes, se apaixonar de novo, ou vamos dizer assim, algumas coisas diferentes para experimentar na vida, e a traição pode ser um caminho. Pode ser necessidade de autoafirmação? Também. Uma pessoa, dependendo se ela tiver uma autoestima, autoestima e autoimagem prejudicada, ou ela tem assim, já esteja ganhando uma certa idade, chegando na meia-idade ou na terceira idade, e ela pode então ficar assim um pouco insegura da sua, geralmente isso acontece com os homens, ficam inseguros da sua virilidade. E aí essa pessoa pode querer experimentar outras pessoas para ver se ela tem ainda um poder de conquista, se ela tem, vamos dizer assim, se ela está bem no mercado, como se diz por aí, né? Pode ser também por causa de conflitos na relação. Pode ser que essa relação esteja caminhando de uma maneira destrutiva, muito sofrida, muitos conflitos sem solução. Essa pessoa, por exemplo, chega em casa, está sempre brigando, falando de problemas e essa relação está muito desgastada, pode acontecer. Pode acontecer por vingança, até mesmo que essa pessoa pode estar com tanta raiva do parceiro, por vários motivos diferentes, que ela vai por um caminho de represália. Às vezes ela pode ter uma suspeita de que o outro está traindo, então meio como uma represália já para se sentir menos inferiorizada na relação. E também pode ser por puro egoísmo. Muitas pessoas não estão nem aí com o parceiro, não se preocupam se o parceiro pode sofrer, pode se magoar, pode descobrir e ficar, vamos dizer assim, tão, vamos dizer, chocado e triste. Muitas pessoas realmente pensam tanto na sua necessidade, pensam tanto nas suas questões pessoais que de fato não se incomodam com o que o outro vai pensar. E na codependência, como é que funciona isso? O que a gente nota é que a situação da traição pode ser mais comum ainda ou até mais grave ainda na codependência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o codependente pode ter maior chance de ter traído. Por quê? Muitas vezes porque a visão dele do amor, do relacionamento é muito romântica, assim, cheio de ilusões, fantasias, de que essa relação vai preencher a sua vida, vai ser, vamos dizer assim, a realização principal da sua vida. E, claro, os relacionamentos não têm todo esse poder. Uma pessoa ao lado pode fazer muito bem, mas ela não tem esse poder todo de fazer outra pessoa feliz. Outra questão na codependência que aumenta a chance é o medo de ficar só. O medo de ser abandonado, o medo de perder o outro, e esse medo faz muitas vezes com que a pessoa fique tentando agradar demais o outro, fique tentando se submeta demais. Uma coisa que a gente nota é uma pessoa que tem muito medo de ficar só, ela pode tentar, vamos dizer assim, agradar tanto o outro, cuidar tanto do outro, que ela dá segurança demais na relação para o outro. Complicado, porque se o outro se sente seguro demais, ele pode pensar assim, se eu trair não vai acontecer nada, ela não vai me deixar, ou ele não vai me deixar, porque ele precisa de mim. Então, é sério isso, né? Uma outra questão na codependência é a dificuldade de escolher um parceiro. Como o codependente parte do princípio de que ele precisa muito de alguém para ficar bem, para ficar feliz, ele pode ser apressado nessa escolha. Vamos falar assim, meio popularmente, o primeiro que aparecer, ele namora, ele começa a ficar junto e tal. E às vezes ele tem uma certa ingenuidade nessa escolha e acaba atraindo com isso pessoas imaturas, problemáticas, que tenham transtornos psiquiátricos até, ou dependência química, situações aí muito graves. Então, ele escolher um parceiro que já é bem complicado, significa que essa pessoa tem uma chance maior de traí-lo. Que essa pessoa não está muito centrada, não está, vamos dizer, tão
serena na sua vida. Então, uma pessoa mais confusa, mais atrapalhada, tem mais chance de ir por um caminho assim. Uma outra questão da codependência é a tendência de ter um namoro superficial. Então, quando surgem as dificuldades, muitas vezes o codependente ele tem dificuldade de ser assertivo, de resolver as coisas bem. Então, o que acontece é que assim, ele, durante o namoro ele não faz bons acordos, ele não exige muito, não, né? Ele se coloca numa posição menos exigente, talvez até pensando que ele não mereça muito exigir do outro, vamos dizer, coerência, uma pessoa firme, e com isso, obviamente, os problemas vão surgir lá na frente. Os problemas que não aconteceram agora vão acontecer lá na frente. E um deles que é possível é o problema da traição. Ainda falando desse namoro, né, da maneira de namorar, muitas vezes o codependente tem relacionamentos mesmo muito complicados, conflitivos, destrutivos, com até violência psicológica, moral, financeira, etc., né? Então, dessa maneira, óbvio que existe aí todo um pano de fundo, um território muito mais propício à traição. Outra questão importante na codependência é a baixa autoestima, né? Quanto pior a sua autoestima, mais ele dá uma certa tranquilidade para o outro de fazer coisas que não são adequadas, como por exemplo a traição. E outra coisa que vale falar em relação ao codependente é que ele também tem uma chance grande de trair, não só de ser traído. Porque se ele estiver muito infeliz no relacionamento, ele também pode assim, muitas vezes ele está infeliz, mas não tem coragem de sair, não tem coragem de ficar só, como falamos anteriormente, não tem coragem de dar um basta, não tem coragem de enfrentar a vida sozinho, sem um parceiro, sem uma parceira. Então, nesse sentido, ele fica na relação infeliz, vai ficando, não consegue resolver, não consegue melhorar a relação, e aí ele se torna uma pessoa assim meio vulnerável, aquela pessoa que vive pela vida carente, e assim, quem sabe aparece uma pessoa para ele, e às vezes aparece, não é? Uma pessoa cheia de amor para dar, que percebe aquela pessoa tão carente, então essa pessoa pode entrar na relação com o codependente e aí, né, acontecer a traição. Com tudo isso, gente, o que eu queria dizer é que a traição é um sintoma de um problema bem complexo, onde existem muitos fatores para serem olhados, para serem analisados. Por exemplo, vamos lá, como é que é essa questão de uma promessa de fidelidade eterna? É complicado, né? As pessoas mudam, os relacionamentos mudam, os sentimentos mudam no decorrer da vida. Como que uma pessoa hoje pode prometer fidelidade eterna? É bem complicado, né? Eu diria que até pode ser feito isso se a pessoa for uma pessoa muito centrada, muito serena, muito saudável, que ela é muito firme nos seus princípios, tal, aí pode até acontecer. Mas a maioria das pessoas promete coisas que não sabe se vão cumprir, não sabe se tem possibilidade de cumprir, né? Se elas têm capacitação para cumprir o que estão falando. Imagina uma coisa que você promete para o resto da vida. Outra questão importante para analisar é a questão da posse. Né? A posse, quando duas pessoas se relacionam, elas prometem a fidelidade uma para a outra, na verdade é como se ela estivesse dizendo, olha, o meu corpo é seu. Você tem direito total sobre o meu corpo. Mas vamos pensar um pouquinho nisso, gente. Como assim? O meu corpo é meu. Não dá para ceder direitos para o outro. Meu corpo é meu e vai ser meu do dia que eu nasço até o dia que eu morro. Não estou falando aí de coisas mais, situações de relacionamentos tão destrutivos que a pessoa perdeu toda a soberania sobre o próprio corpo. Mas na origem, assim, vamos falar de uma maneira legítima, o meu corpo é meu e vai ser meu o resto da vida. Nunca vai ser de uma outra pessoa. Então essa ideia que se tem na base da fidelidade, de que alguém pode ser dono do corpo do outro, é uma ideia ilusória, vamos colocar assim, é uma ideia fantasiosa. A única pessoa que é dona do seu corpo é a própria pessoa. Ou seja, quando eu acho que eu sou dono do corpo do outro, eu estou me iludindo. Isso não é real.
Então existe a chance do outro usar o corpo dele com uma outra pessoa, vamos dizer assim, sempre. Porque, primeiro, que essa pessoa não é minha, de verdade, estamos juntos, mas isso não me dá realmente essa possibilidade de controlar o corpo do outro 24 horas por dia. Eu só tenho controle, e olhe lá, né? Às vezes nem tão bom assim do meu corpo, mas o corpo do outro, esquece, né? Então, essa questão da posse que está na base precisa ser revisada, porque senão as pessoas ficam com essa ideia de que podem ser donas do corpo do outro e nem pensam no assunto. Uma outra coisa que acontece, que é bem comum, que a gente nota quando uma pessoa percebe que ela foi traída, ela fica muito chocada, como se fosse uma grande surpresa. Isso muitas vezes, não sempre, claro. E aí, uma coisa que eu sempre trabalho com a pessoa, por exemplo, se eu estiver num livro de consultório, eu falo assim, olha, vamos procurar os sinais? Vamos dar uma olhada para trás? Você não acha que houve sinais? E aí a pessoa, quando a gente começa a analisar com detalhes as situações, as circunstâncias anteriores, ela começa a notar que houve muitos sinais que ela ou não quis ver, ou viu, mas não conseguiu valorizar na medida adequada, né? Não conseguiu dar importância para aqueles sinais. Ela via, mas acho que não. Então, assim, essa é uma questão importante. Os sinais dentro de um relacionamento são fundamentais sempre. A gente pode observar pelos sinais se a relação está boa, se a relação está saudável, se ela está degradada, se ela está, vamos dizer assim, indo por um caminho perigoso, se ela está esfriando, se ela está aquecida. Então, sim, nós somos responsáveis pelos nossos relacionamentos, ou pelo nosso relacionamento afetivo. Então é importante esse nível de atenção à relação, a como está caminhando, observar o comportamento do outro, se mudou, se o outro chega cada vez mais tarde, se o outro está mentindo, se o outro faz ações que não combinam com direito com ele, se ele começou a ficar muito, vamos dizer, muito mais vaidoso, vaidosa, ou se ele está muito mais tentando me agradar, um exagero de afeto, de repente. Então, assim, é importante observar esses sinais e realmente parar para pensar e, quem sabe, até conversar sobre eles. E aí uma outra situação, a pessoa descobriu que foi, vamos dizer assim, que foi traída e levou um grande susto, ficou chocada, ficou muito decepcionada com o outro, muito desiludida. Mas se a gente pensar no que a gente acabou de falar dos sinais, na verdade, essa decepção e essa desilusão, é interessante a palavra desilusão, ela significa que a pessoa estava iludida e agora se desiludiu, não é? Então, assim, na realidade, a pessoa, aconteceu isso com ela dessa maneira tão surpresa, vamos dizer assim, porque ela não estava olhando direito as coisas, os sinais, etc. E ela estava na ilusão que ela criou para ela. Porque se uma pessoa não segue os sinais, ela quer ficar na ilusão. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, essa pessoa me ama, tá tudo correto. Então, é uma escolha pessoal, mas assim, não é o outro que me desiludiu. Fui eu que me iludi e que me desiludi. Então, assim, volto a dizer, os relacionamentos e as pessoas, principalmente quem convive debaixo do mesmo teto, difícil dizer que não tem sinais. Difícil, tá? Outra questão importante é como vai, assim, pensando na qualidade desse relacionamento, se existem muitos conflitos não resolvidos, e as mágoas vão ficando, e as pessoas vão ficando amarguradas naquele relacionamento. É preciso cuidar disso. Problemas são para ser resolvidos, conflitos são para ser olhados e resolvidos. E às vezes a pessoa vai ficando num relacionamento tão conflitivo e vai aumentando esse conflito, ela não faz nada, né? Uma outra coisa que as pessoas me perguntam quando se sentem traídas é assim: eu devo perdoar ou devo me separar? Bom,
É óbvio que, às vezes, essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Ou a segunda, depois de quem é o culpado, né? E aí eu acho que, de novo, essa pergunta é muito simplista. Eu entendo que, assim, primeiro, essa questão do perdoar, ela me chama muito a atenção nesse assunto traição. Porque eu acho que não é uma coisa assim, perdoa ou não perdoa. Eu preciso analisar muitos detalhes do que está acontecendo para saber se perdoa ou não perdoa. Pode ser que o outro, como eu disse anteriormente, esteja levando a situação ou o relacionamento sem nenhum comprometimento. Então eu te pergunto, o que adianta eu perdoar se ele vai fazer de novo? Se ele não estiver comprometido, ele vai fazer de novo. Às vezes a pessoa pede perdão não porque está de fato arrependida e quer fazer diferente daqui para frente. Não, ela quer ficar na relação porque tem conveniências para ela, porque é conveniente, porque tem vantagens para ela ficar nessa relação. Ela não quer perder algumas coisas que são, vamos dizer, da zona de conforto dela. Então ela pede perdão, ela quer ficar, mas não significa que ela vai realmente rever o comportamento dela. Então essa questão do perdoar ou não perdoar, acho que não é o primeiro ponto a ser pensado, talvez seja um dos últimos, depois de muitas coisas acontecerem, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. E outra pergunta que as pessoas dizem sempre, vou voltar nela, que é, afinal, quem é o culpado? Então, como eu disse para vocês antes, é importante observar as responsabilidades, como cada um contribuiu para aquilo acontecer. Então o outro está levando o relacionamento de maneira superficial, mas eu não vi isso, eu não notei isso. Se eu não notei, esse é um problema meu, não do outro. O outro mente muito, o outro promete coisas e não cumpre, então ele já mostra o caráter dele. E eu estou com essa pessoa. E tudo bem para mim? Então, se tudo bem para mim, é natural que ele também faça coisas outras que eu não quero que ele faça, ou que não está combinado nessa relação. Então, se eu fico com uma pessoa que eu sei que não é comprometida com as coisas na vida, é de se pensar que essa pessoa pode, sim, fazer uma traição. É coerente uma coisa com a outra. Então, é importante que eu perceba, então, como a pessoa está atuando, que a levou, né? O que ela está sentindo, tudo que está acontecendo que a levou à traição, mas também do meu lado, o que eu fiz e o que eu não fiz, que podem ter contribuído para essa traição. Em outras palavras, gente, esse tema, volto a dizer, é um tema bem mais complexo do que pode parecer no primeiro momento, e é importante analisar toda essa relação, analisar, sabe, um momento como esse, soube que eu fui traída, é hora de dar uma parada, peraí, para o mundo, né? Para tudo, porque eu preciso descer, né? Porque eu preciso dar uma olhada. O que está acontecendo nessa relação? O que está acontecendo na minha vida afetiva? O que está acontecendo com a vida afetiva do outro? Como é que está a mente dele? Como ele está vendo essa relação? Como eu estou vendo esta relação? E claro, gente, não adianta nada sair ofendendo o outro, cobrando, agredindo, sabe? Isso, eu acho que assim, só complica muito mais, só torna o conflito na relação ou a relação ainda muito mais delicada e muito mais vulnerável, né, a ser acabada ou ser, vamos dizer, naquele momento, finalizada. Então, o que é melhor fazer? Primeiro, silêncio. Gente, silêncio. Uma pessoa que sente, percebe que foi traída, precisa ficar em silêncio com ela mesma. Precisa refletir. Aliás, esse silêncio é até importante para ela perceber o seguinte, especialmente uma pessoa que é codependente. Eu banco, se eu for cobrar, se eu for, vamos dizer assim, conversar com essa pessoa e essa pessoa disser que ela não vai mudar, ou me negar, né, fazer aquela coisa que é comum, as pessoas mentem, negam completamente, às vezes a gente sabe que estão mentindo, eu vou bancar? Se eu disser para essa pessoa, olha, se eu já disse antes, ou se eu já disser para essa pessoa que se ela tiver me traído eu vou deixá-la, eu banco isso? Porque, gente, se eu vou levantar essa lebre toda, todo esse problema aí, porque eu sei que o problema existe, mas se eu vou levantar tudo isso e eu não banco,
Quer dizer, eu vou ficar mais humilhada, se eu já me acho humilhada, eu vou ficar mais humilhada ainda. Eu vou ficar mais inferiorizada na relação. Porque se eu disse para o outro que se ele me traísse, eu ia deixá-lo. Daí eu levanto, trago a situação do que aconteceu e eu não o deixo, aí ele vai ter uma situação, vamos dizer, de desequilíbrio de poder ainda maior. Provavelmente ele vai pisar e, né, pintar e bordar ainda mais em cima desse relacionamento. Então por isso que o silêncio é tão importante. Eu preciso perceber, antes de sair falando e brigando com o outro, às vezes eu preciso perceber o que é aquilo para mim, o que significa para mim de verdade aquilo. E muitas vezes eu posso até pensar, olha, eu não suporto isso, não dá para ficar, mas eu não tenho condições de sair. Isso é ser honesto comigo. Eu não tenho coragem, eu não estou pronta para sair dessa relação, ou não estou pronto para sair dessa relação. Então, se eu percebo isso, honestidade é importante comigo, porque se eu for falar com outra pessoa e der uma conversa toda conflitiva, sem nenhuma solução, pode ficar muito mais complicado. Então, se eu fico quieto ou quieta, eu posso pensar, eu não suporto isso, mas eu vou me trabalhar, eu vou fazer uma terapia, eu vou buscar ajuda para me fortalecer, para tomar uma decisão melhor. Então, a decisão pode ser de sair ou não, pode ser uma decisão de poder conversar com essa pessoa e aí sim exigir, vamos dizer, um equilíbrio melhor, né, nessa relação, respeito, vamos dizer assim, né, dentro daquilo que foi combinado naquele relacionamento, que a pessoa cumpra o que ela se comprometeu a fazer. Mas eu não sei se ficou claro para vocês, mas essa é uma questão básica. Muitas pessoas, elas começam a cobrar, fazem um escarcéu, né, um cavalo de batalha, e aí o outro não está nem aí e a pessoa não tem coragem de sair. É terrível isso, tá? Agora, olhando por um outro lado, se você não tem um relacionamento ou tem um relacionamento tal, e você quer fidelidade nesse relacionamento, então avalie algumas coisas. Se for uma pessoa nova que vai entrar na sua vida ou se é a pessoa que já está. Avalie se essa pessoa é madura realmente. Ela é uma pessoa centrada nos próprios objetivos, ela tem objetivos na vida, aliás, para começar, né? Ela tem objetivos claros na vida, ela é centrada nesses objetivos, ela tem princípios e valores firmes, ela tem um caráter, ela tem um comportamento que é coerente com aquilo que ela fala, com aquilo que ela se propõe a fazer, até para ela mesma, não só, vamos dizer, para os outros, mas para ela mesma. Em outras palavras, ela é fiel a si mesma. Acho que essa é uma questão fundamental. Você quer um relacionamento com fidelidade? Então você precisa encontrar uma pessoa que é fiel a ela mesma. Porque é uma pessoa que, se ela se propuser a entrar num relacionamento, ela vai entrar de cabeça nesse relacionamento, ela vai se comprometer com o relacionamento e ela não vai fazer coisas que boicotem esta relação, como por exemplo a traição. Então assim, isso acho que é uma maneira da gente pensar quando vai buscar um parceiro novo, ou para avaliar o parceiro que a gente tem atualmente. Ver quanto essa pessoa, vamos dizer assim, ela é firme nela mesma. Ela é uma pessoa que sabe para onde está indo e é perseverante no rumo que ela decidiu para a vida dela. E uma outra coisa fundamental nessa pessoa é se ela dá importância aos outros, se ela é generosa, se ela cuida das relações, cuida dos outros quando os outros precisam. Então, por exemplo, você está buscando um parceiro novo, observe como ele trata a família dele, a mãe, as irmãs, os irmãos, o ex, a ex. Né? Assim, essa é uma pessoa que é uma pessoa que até mesmo pessoas desconhecidas, né? Ela é uma pessoa que enxerga o outro, ela é empática, ela tem compaixão pelas pessoas, ela de fato fica, vamos dizer assim, condoída, ou ela se emociona com a dor do outro, ou ela é uma pessoa que só quer saber de cuidar das necessidades dela, que só tem tempo para cuidar do que é bom para ela. Que só tem disponibilidade para ela mesma. Então, né, às vezes a gente está com uma pessoa que é assim, imatura ou egoísta, vamos colocar assim, e
a gente quer que essa pessoa seja, vamos dizer, fiel. Difícil, né, gente? Tá? Agora, tem uma última questão que eu queria dizer que é, se você vai buscar uma pessoa ou quer uma pessoa madura para ficar com você, observe como está a sua maturidade. Porque se você também não é muito maduro, se você também não é muito firme, não tem propósitos claros, objetivos, princípios e valores muito claros, provavelmente essa pessoa madura não vai ficar com você. Então, aí você vai buscar, por uma questão de atração, você vai acabar encontrando uma pessoa próxima de você, do teu jeito de funcionar, que não é tão maduro. E aí tem tudo para acontecer esse tipo de problema. Gente, era isso que eu queria dizer hoje. Eu sei que esse assunto ele é bem difícil, ele é bem árduo, mas espero ter contribuído para alguma reflexão nesse tema. E se você gostou, convido você então a dar um like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para você receber as notificações dos novos vídeos e espero então que você cuide bem do seu relacionamento, que tenha uma vida aí muito feliz a dois. Tudo de bom para você, um abração, até mais!